Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque eu estou ótima. Então, gente, no conteúdo desse vídeo, eu estarei ensinando como que eu faço as minhas capas dessa era, ok? E, gente, esse é o último vídeo dessa era, tá? E eu vou estar aproveitando que a pessoa pediu para eu ensinar a fazer essas capas. Então, eu vou estar só ensinando, postando esse vídeo para estar dando início a uma era nova. E, gente, eu estou meio desativada aqui do canal, tá? Porque eu tô trabalhando até tarde. Nossa, muita coisa, tô super carregada. Não consigo estar gravando vídeo com frequência. Eu tô gravando isso daqui quase 11h30 da noite, pra vocês terem noção. Nem sei se eu vou postar hoje, se eu posto amanhã, não sei o que eu vou arrumar da vida, mas enfim. E também, sexta-feira eu vou pegar folga, então sexta-feira eu vou aproveitar e vou estar gravando mais conteúdo, mais vídeos, essas coisas pra vocês. Mas é isso, meus nenéns. Antes de tudo, eu tô no YouTube. E eu quero estar agradecendo a vocês, gente, pelos 280 inscritos. Sério, eu tô muito feliz que a gente conseguiu bater essa metinha. Sério, vocês são tipo, assim, mano, vocês são incríveis. De verdade mesmo. Muito, muito obrigada a todos vocês, tá? Vocês são demais. Dá uma passada nos vídeos aqui do canal, porque eu sei que vocês vão gostar bastante. Os conteúdos estão bastante legal, então dá uma passada lá. E bom, gente, e o comentário foi dessa pessoinha aqui, tá? Que comentou, ó, ensina como você faz sua capa. Poxa, Ana. Então eu vou estar ensinando como eu faço a capa dessa era, tá? O canalzinho da pessoa que comentou foi esse canalzinho aqui, ó. Hey, Heloise, tá? Então, é isso. A pedido dessa pessoinha eu vou estar ensinando como eu faço as minhas capas dessa era. Mas enfim, gente, sem enrolação e bora pro vídeo. Então, gente, eu uso 2 aplicativos, tá? Pra fazer as capas desse vídeo. Na verdade, 3. O primeiro é o Pinterest, que é pra pegar as meninas coreanas que eu uso, né? Mas você pode usar do Google, ou que seja, você pode usar o Google, então o Pinterest não conta muito, mas fica da sua preferência. Mas os 2 aplicativos principais que eu uso pra fazer minhas capas, meus chuchus, é o PixArt Pro, tá? Que eu liberei ele aqui no canal, liberei no aplicativos Pro. É o PixArt Pro. E o segundo é o Polar Pro também, eu uso o Polar pra estar colocando filtro, mas enfim. A primeira coisa que eu faço é estar entrando no meu Pinterest, tá bom? Eu entro no meu Pinterest e daí eu pesquiso meninas coreanas, né? Ou meninas japonesas, o que for. Vocês podem ver aqui, né? Até já recomendo algumas. Só que nessa era eu não tô pegando meninas assim, sabe? Desse jeito. Eu tô pegando elas tipo assim, ó. Tá vendo? Não tipo selfie, mas tipo foto normal, mostrando o corpo dela todo sem ela tá segurando o celular. Eu vou tá pegando essa porque eu gostei bastante, tá? Mas enfim. Enfim. Mas vocês podem tá procurando aqui também por... Meninas... Meu Deus. Meninas coreanas. E daí vai aparecer várias opções pra vocês, tá bom? Mas enfim. Aí depois de eu ter pegado a foto da coreana que eu quero, da menina coreana, eu entro no meu PixArt, tá bom? Cadê ele? Aqui. Eu entro no PixArt, tá? E, gente, o que eu faço pra, tipo, os adesivos que eu coloco? Eu vou escolher, né, na primeira capa do primeiro vídeo da nova era que eu for fazer. E aí os outros eu só imito colocando os mesmos adesivos. Então, quando eu começo a era, eu posso usar minha criatividade. Depois eu tenho que seguir o mesmo estilo de capa nos próximos vídeos, entendeu? Então, o primeiro vídeo que eu fiz
era a primeira capa que eu fiz dessa era, eu usei minha criatividade e depois eu só fui colocando os mesmos adesivos nas outras capas. Então eu vou mostrar as coisas que eu tô usando. Enfim, a primeira coisa que eu faço é vir nesse imagenzinho aqui, né, pra estar adicionando na foto. Existe uma imagem ou vídeo, eu vou estar colocando. E daí eu vou estar colocando a foto da menina coreana que eu escolhi. E daí eu vou estar vindo aqui, ó, em Tools, que é meio que pra recortar. Crop, pra recortar. E vou estar escolhendo o estilo aqui do tamanho da capa do YouTube, que no caso seria esse. Dou uma ajustada aqui. Enfim, assim. Depois eu dou um OK. E agora eu venho em efeitos. Venho em blur. E aqui eu ajusto mais ou menos assim, sabe? Pra não aparecer muito, pra ficar bem borrado. E com esse efeito aqui. Tipo assim, tá vendo? Aí depois eu dou um OK. Aí agora eu venho aqui em adicionar foto. Vou adicionar a mesma foto. Aí eu coloco a mesma foto que eu usei de fundo aqui. Venho em Remover BG. Remover fundo. Gente, eu tô usando o PixArt Pro, tá? Se vocês for da Play Store, não tem isso. Então, se vocês for usar pra fazer igual eu, use o Pro que eu liberei. Enfim, no vídeo anterior, liberei no aplicativos Premium. Mas enfim, aí agora eu venho aqui em borda. E, gente, eu salvei duas cores aqui na minha paleta, tá? Que é esse rosa e esse roxo. Esse rosa é na borda das meninas, né? Que eu uso nas capas. E esse daqui é pro título do vídeo, tá? Então, eu sempre salvo as coisas pra seguir o padrão. Aí eu ajusto aqui. Aí depois eu ajusto a menina mais ou menos assim, de uma forma que eu gosto. Tá vendo? Assim. Eu gostei bastante assim, enfim. Aí eu vou colocar mais pro meio. Assim. Tá vendo? Aí agora eu dou um OK aqui. E agora eu venho nesses efeitos de brilhos aqui. E o brilho que eu tô usando nessa era é esse daqui. Aí eu venho colocando assim. Dou um OK. E agora eu vou botar os adesivos que eu tô usando. Que aqui em sticker recente. E aí eu vou estar mostrando os que eu tô usando na era. O primeiro que eu tô usando é esse de estrelinha. Eu coloco assim pra ficar meio transparente. Aí eu coloco aqui mais ou menos nessa região. Aí aqui eu coloco esse daqui também. Dou uma transparência aqui. Diminuo um pouco o tamanho. Eu coloco aqui na região onde está a menina que eu escolhi coreana da minha capa. Aí eu coloco aqui. E agora eu coloco também. Cadê? Calma, esse daqui. Aí eu coloco meio transparente assim também. E coloco mais ou menos aqui. Assim. Aí eu pego esse daqui também é o que eu tô usando nessa era. Aí eu coloco aqui embaixo. Tá vendo? O PixArt já vem com vários stickers pra você tá escolhendo. E esse é o que eu tô usando nessa era. Então eu sigo o padrão da capa do mesmo jeito que eu fiz a primeira capa dessa era. Mas enfim. Aí agora eu venho e coloco esse sticker aqui, que é tipo de moldura, tá vendo? E daí eu venho aqui, ó, em adicionar foto de novo e vou adicionar um print, né, da minha foto de perfil do meu canal. Mas enfim, prontinho, adicionei o print. Aí eu venho aqui em... eu não sei como é que fala. Ai, gente, perdão, fiz coisa aqui que eu não devia. Mas enfim, é só ajustar. Como é que chama isso? Shape, eu não sei falar. Enfim, nesse triângulozinho aqui, clico. Aí eu venho nele de novo em Shape. Aí eu coloco a opção de moldura da bolinha aqui e ajusto onde está a minha foto de perfil, assim. Tá vendo? Prontinho. Aqui tem como visualizar, mas enfim, aí eu dou OK. E aqui, gente, quando eu clico aqui em cima, ó, vai aparecer todas as coisas aqui em camadas, tá vendo? E daí, eu coloco tudo isso daqui, vocês vão entender depois. Tudo de baixo. Antes de eu estar arrumando minha foto de perfil com esse banner, né, eu vou estar botando a última coisa, que é o overlay. O overlay que eu tô usando nessa era é esse daqui, tá vendo?
tá? Nos meus stickers recentes. Aí eu venho aqui e ajusto ele assim, pra ficar o tamanho certinho. Tá vendo? E aqui eu venho em mesclar e vou em light. Aqui, em light. Tá vendo? Tô ajustando esse brilhinho aqui porque meio que saiu, né, gente? Aí a gente tem que ir ajustando, porque as coisas ficam saindo do nada, dá até raiva, mas enfim. Aí agora eu vou vindo aqui, né? Fica mais fácil de eu mexendo agora, que tem muita coisa, se eu ficar clicando, vou clicar uma coisa em cima da outra. Aí aqui fica mais fácil de eu ter acesso a cada coisa que eu quero mexer. A primeira coisa que eu quero mexer é isso daqui. Eu vou pressionar e vou sair arrastando até lá pra baixo, até chegar... não aqui, né, gente, no caso, porque ficou muito pra baixo, mas aqui. Eu arrastei a coisa lá pra cima, que eu não devia. Não sei como, mas enfim, é só arrastar aqui pra baixo de novo. Enfim, sem problema algum. Aí, agora... esse daqui tem que ficar aqui embaixo, assim. Aí agora, faço a mesma coisa com esse, só que esse tem que ficar por baixo da moldura. Aí eu coloco aqui, tá vendo? Embaixo da moldura. Certinho. E aqui eu ajusto o tamanho. Aqui tem como botar um zoom, tá vendo? Aí eu coloco mais ou menos aqui. É mais ou menos assim. Tô deixando mais ou menos assim. Aí aqui eu faço a mesma coisa e aqui eu vou ajustar a moldura na minha foto de perfil assim. Tá vendo? Aí já ficou assim, muito, muito bonitinho. Aqui eu já tenho a base da minha capa, tá vendo? Aí agora eu vou botar o título. Eu venho em texto e aí eu vou colocar o título da minha capa. Vou colocar aqui, ó. Assim, tá vendo? Aí aqui eu ajusto o tamanho do jeito que eu quero. Colocando assim. Assim, tá vendo? Aí aqui eu coloco mais ou menos assim, pra ajustar bem, pra ficar bem bonitinho. Aí a fonte que eu tô usando é essa daqui, ó. Quer ver? Aqui tem várias opções de fonte. A que eu tô usando é essa daqui, ó. Tá vendo? Muito lindinha. E a cor que eu falei é essa daqui, né? Que eu salvei, lilazinha. Muito bonitinha. E o traço, eu coloco esse cinza aqui. Tá vendo? Muito bonitinho. Aí eu coloco também a sombra. Eu deixo ela um pouco mais transparente, assim. E aqui eu vou adicionar o título, tá vendo? Vou mexer e vou botar ele pra baixo, pra ele ficar debaixo dos efeitos, do brilho e tudo quanto é que eu coloquei aqui, né? Aí ele tem que ficar... ele tem que ficar por baixo aqui do último efeito. Mas eu não... se eu colocar ele por baixo da foto perfil, ó, por exemplo, fica feio. Aí eu coloco ele assim pra cima só. Eu só coloco o título debaixo dos efeitos mesmo. Não debaixo dessas outras coisas aqui. Só debaixo desses efeitos. E prontinho. Ficou desse jeito. Aí agora, se eu quiser dar uma mexida, eu posso estar ajustando aqui, ó. Tá vendo? Aí eu posso dar uma mexida, se eu quiser. Tá modificando o tamanho. E tudo certinho. Aí que ele não foi pra baixo do efeito, mas enfim. Tô colocando aqui. Pronto, agora ele foi. Aí eu ajusto aqui de uma forma que dê pra aparecer. E ficou assim, gente.
como faço minhas capas dessa era, a pedido de uma inscrita que ficou errado, ficou um M, né? Então, eu vou estar vindo aqui, clicando no título, vou estar pressionando aqui. Calma, meu Deus do céu. É complicado mexer com essas coisas. Eu coloquei errado, e até pra poder ajustar aqui vai dar um trabalho. Bem, consegui. Tem que tirar as coisas do lugar. Pronto. Por isso que às vezes eu deixo com erro de português, porque eu coloco errado aqui e eu fico desanimada de estar arrumando. Mas enfim, ignore. Aí agora eu vou estar ajustando as coisas no lugar, né, que eu tirei. Vou ajustando aqui aos pouquinhos. E, gente, é assim mesmo, quando você acha que tá tudo perfeito, acontece um imprevisto de última hora e você tem que se reorganizar, né? Enfim, eu acho que alguns ficou com essa borda, mas outros ficou assim. Eu vou deixando sem nesse daqui, mas enfim. Ficou só com a borda aqui, era pra ficar aqui sem e aqui com, mas alguns ficou aqui, eu não tinha visto, mas enfim. E esse foi o resultado, tá? E agora eu vou estar entrando no polar, porque eu uso um filtro, tá? Pra deixar a capa mais colorida, mais viva. Então, vou estar mostrando pra vocês a diferença que dá quando eu coloco o filtro no polar. Mas praticamente a capa eu faço daquele jeito, né? Porque o polar agora já põe o filtro sozinho. Mas o mais importante era eu estar mostrando pra vocês como eu faço as minhas capas, né? Mas enfim, tô entrando aqui no polar. Entrou. Aí aqui eu vou importar fotos e coloco a foto. Prontinho. Aí eu adiciono minha foto, eu venho em filtros. Aí aqui em recentes, e esse que eu tô usando aqui, ó. Bricked Tone. Não sei falar, mas enfim. Ele deixa muito mais vivo. Tá vendo? E aqui eu vou estar salvando. E prontinho, gente. A minha capa ficou pronta. Vocês viram aqui todas as capas que eu já fiz, tá vendo? Algumas ficou diferente uma das outras. Alguns detalhes, mas enfim. E essa é a que eu acabei de fazer. E a última capa dessa era, que tava uma graça, mas chegou ao fim, infelizmente. Mas tá bom, vamos pra era nova, vida nova, e é isso. E essa talvez seja a última era, assim, é diferente essa que eu vou fazer agora, porque a próxima era já vai ser na temática natalina. Mas é isso, gente. Eu tô tão feliz que eu vou até cantar pra vocês. Livros que eu li me fizeram descobrir. Todo mundo quer um par. Saiba que ao invés de colares e anéis, é o amor que faz brilhar. E livros que eu li me fizeram descobrir. Todo mundo quer um par. Saiba que ao invés de colares e anéis, é o amor que faz brilhar. E tesouro igual não há. Tá vendo, gente? Eu contei essa musiquinha pra vocês da Barbie porque é muito importante você saber isso. É um amor que importa. É um amor que é importante. E se você for fazer essas coisinhas, fazem com amor, com carinho, com capricho pros seus inscritos, tá bom? E é isso, é isso. Um beijo da Rickzona, da Japonesona aqui. E é isso, meus chuchus. Até o próximo vídeo. Fui!